Ora, bom dia a todos. Apesar daquela descrição toda muito detalhada que o Paulo Tomás fez, ficaram umas pontas soltas. Tinha que ser. E dessas pontas soltas, uma delas é uma curiosidade, que é de que, por razões de circunstância, fui o primeiro formador de gestão de projetos aliada com o PMBOK em Portugal. E as razões de circunstância foi que, na empresa onde eu trabalhava, venderam um curso a um cliente e só depois é que foram à procura do formador. E sobrou para mim. 20 anos depois, ou 21, cá estamos. Essa é uma das curiosidades. Outra das curiosidades é de que nunca falei com tanta experiência pelo mundo, nunca falei para uma audiência brasileira. E sinto-me injustiçado aqui. E já é um protesto que eu tenho a fazer ao Roberto Pons e ao seu convite, porque ele, por um lado, disse-me: tens que ser dinâmico, porque isto é uma coisa só de meia hora, não é dar formação. Mas depois, como também já disse há pouco, não é? E já me tem dito, vais ter que falar devagar, porque senão eles não percebem o que tu dizes. Ora, muito obrigado. O Paulo fala a 200 à hora. O orador anterior fala a 300. E eu vou ter que falar a 50. Senão vou começar a ouvir: oi? Mas pronto, vamos fazer o melhor possível. Aliás, fruto da advertência do Roberto, eu inclusive estive a fazer uma preparação. Não sei se... já perguntei a algumas pessoas se conhecem o Gregório do Vivier. Conhecem? Ótimo. Então sabem que ele fez, ou tem feito algumas palestras no Brasil e em Portugal, em conjunto com o Ricardo Araújo Pereira. Esse já não sabe. Pronto, pena. Pronto, mas o Ricardo Araújo Pereira é um ator-comediante português. O Ricardo Pereira, pronto. Vocês não gostam do Araújo, mas tanto é um ator e comediante português, conheceu o Gregório, ou ao contrário, já não sei, e resolveram fazer precisamente umas palestras em que falam sobre a língua que temos em comum, mas que às vezes parece que é tão pouco comum quanto isso. Pelas diferenças que na realidade temos em termos de pronúncia, de falar, até às vezes de... Já estou a ver uns franzidos. Doido para falar muito depressa. Não? Está bom, Roberto? Ok. Ora bom. Mais coisas. Sobre a audiência, o que é que eu queria saber, para ver um bocadinho o foco também do possível inesperado que possamos vir a ter ou não. E uma primeira pergunta era: quem é que aqui é gestor de projeto? Pensei que ninguém ia levantar o braço. Vocês são gerentes de projeto. Mas pronto. Quem é que é do universo do IT? Do setor da construção? De outros setores? Okay. E quem é que não é gestor de projeto? Ok. Sim, senhor. Estamos bem. Estamos contextualizados. Ora bom. Com um título destes... eu andei para trás. Ok. Ok. Sim, senhora. Ora bom, com um título destes e com o tema do Triângulo dos Talentos, o Roberto ficou logo apreensivo. Disse: a malta já sabe toda o que é isso do Triângulo dos Talentos. Ora, precisamente aquilo que vimos aqui trazer de contributo é, na realidade, juntar mais qualquer coisa, ou dar um contributo que pode ser considerado meio brincadeira, mas que tem muito de sério daquilo que é uma realidade hoje no mercado de trabalho, quer em Portugal, quer pela Europa fora.
Lá estou eu a andar para trás. Sim, senhor. E que, de alguma forma, portanto, esse tal inesperado poderá ser a chave, ou uma das chaves, para a resposta a esta pergunta. Desculpem a mistura do português e do inglês, mas eu quis também satisfazer à audiência, aos potenciais presentes que só falem inglês. Se calhar não está cá nenhum, mas pronto, ainda está algum. Está a Sónia. Ok. Ora bom, já agora para terminar aqui também o capítulo da apresentação, um outro ponto engraçado é que características físicas à parte, eu também posso dizer que sou o Roberto Pons de Portugal. Basicamente porque tenho uma empresa que não se chama Project Lab, mas chama-se Reflexo de Saberes e faz sensivelmente o mesmo que a Project Lab. Portanto, e somos inclusive também distribuidores em conjunto da RMC Project Management, ele para o Brasil e eu para Portugal, Angola e Moçambique. Sim, senhor. Então, sobre o Triângulo de Talentos, a gente já sabe tudo, já sabe que no fundo foi uma procura de uma reformulação das principais características de competências que o gestor de projeto deve ter nos nossos dias, começando pela componente técnica, continuando pela componente da liderança e depois também com a componente da gestão estratégica e da gestão de negócio. Muitas das competências que mais têm emergido e que são consideradas, no fundo, como competências fundamentais, são estas competências que ali estão apontadas, não é? A da comunicação, a da capacidade de adaptação à mudança e, portanto, de sermos capazes de adotar práticas híbridas, mais a gestão do risco, como um aspecto muito importante para a antecipação dos inesperados, precisamente, a capacidade também de implementar soluções de recurso quando as coisas não começam bem, mas, na realidade, não é sobre nada disto que a gente vai falar. E eu queria começar por... portanto, já ouvimos, o já ouvimos foi para quem esteve ontem. Quem não esteve ontem ainda só ouviu uma palestra, vai ver as outras durante o dia, e muitos temas que aqui vão ser falados é precisamente esta questão da agilidade, a questão da necessidade de sermos capazes de adotar as práticas corretas, função do contexto correto, ou seja, a capacidade de sermos híbridos e, no fundo, a capacidade de nos adaptarmos e aceitarmos a mudança como natural. E aqui eu queria precisamente partilhar convosco uma dinâmica que se tem sentido no mercado de trabalho em Portugal e também na Europa. E precisamente no mundo de quem? Olha, no mundo do IT e no mundo dos gestores de projeto. E precisamente a característica que se tem notado é de que cada vez menos as empresas que precisam de gestores de projeto e que precisam de técnicos qualificados de IT, cada vez menos os contratam diretamente. Portanto, não os contratam para os quadros. Então, como é que fazem? Aquilo que fazem foi lançar o desafio a empresas fornecedoras de serviços, de IT, ou de serviços de gestão de projeto, e aquilo que pedem é a essas empresas, olha, recrutem lá por mim e forneçam-me como um serviço, porque eu não quero ter os custos e os encargos de ter as pessoas no quadro da empresa, portanto, com todos os custos depois de impostos que aí vêm. Bom, posso-vos dizer que só em Portugal existem neste momento, ou aliás, vou partilhar o exemplo de um desses clientes, que se chama, não é segredo nenhum, chama-se BNP Paribas, portanto é uma instituição financeira francesa, e que tem registadas como potenciais fornecedores, precisamente, de recursos humanos da IT e de recursos humanos de gestão de projeto, tem registadas ou acreditadas como potenciais fornecedores 22 empresas. 22 empresas que, no fundo, são essas que vão assumir o encargo
de contratar as pessoas para depois venderem a terceiros. Ou, neste caso, ao BNP Paribas. A maior parte das vezes, as pessoas fazem o contrato com uma destas 22 empresas e nunca chegam sequer a conhecer o escritório dessa empresa. Só conhecem a do BNP Paribas. Até ao dia que acaba o contrato de prestação de serviços, ou é cancelado, e então aí, sim senhora, regressam a casa. Ora bom, o que é que se tem constatado? Tem-se constatado que há uma grande procura de gestores de projeto e de técnicos especializados na área do IT, mas, curiosamente, pode-se perguntar, então, em Portugal tem dimensão para, só no caso do BNP Paribas, 22 empresas a trabalharem neste setor. E posso-vos dizer que não são só 32. São capazes de haver, talvez, umas 40 ou 50. Tem aqui água. Bem lembrado. Obrigado. Ora bom, então aquilo que se tem constatado é que essas empresas precisaram, de alguma forma, de também alargar os seus horizontes e hoje há muita procura, junto dessas empresas, de empresas sediadas pela Europa fora, principalmente na Alemanha, em França, na Irlanda e, curiosamente, uma das coisas que se detectou foi a de que essas empresas estavam a ter sucesso, mas desde que fornecessem gestores de projeto ou técnicos de IT portugueses. Ora bom, a capacidade e a dimensão da oferta em Portugal de técnicos ou de gestores de projeto também é limitada, não é? Mas já lá vamos. Procura-se então perceber, olha, porquê? Porquê é que de repente tanta gente está interessada em ter gestores de projeto portugueses e técnicos de IT portugueses? É só porque são mais baratos? Pronto, chegou-se à conclusão que não, porque eles depois vão ganhar o mesmo que seria pago a outras pessoas desses mesmos países. E é aqui que surge uma palavra, que eu penso que seja uma palavra nova, chamada desenrascanço. Diz-nos alguma coisa? Já alguém tinha ouvido falar do desenrascanço? 1, 2, 3. Muito bem. Ora bom, é aqui que eu digo aquilo que parece uma brincadeira. Como? Falaste o quê? Sim, que não sabiam. Ok. Mas eu disse o desenrascanço devagar. Estou a falar muito depressa, é? Sim, senhora. Ora bom, o que é isto do desenrascanço? Para começar, isto foi um estudo que foi feito por um site inglês que andou à procura de palavras de outras línguas que não existem em inglês e que seria útil que existissem. E encontrou, em português, encontrou mais, mas uma das que foi eleita como a top, se tivessem que incluir em inglês apenas uma dessas palavras, era precisamente o termo desenrascanço. E até lhe dão, digamos, um elan muito engraçado, quando no fundo comparam o desenrascanço à capacidade de improvisação à la MacGyver. Portanto, toda a gente conhece o MacGyver. Ao menos esse. Como? Ao MacGyver chama gambiarra? Ao desenrascanço é a gambiarra. Sim, senhor, fico satisfeito, porque senão tinha mais notícias para vocês. Ora bom, curiosamente, eu quando vi isto e constato isto, lembro-me de quando comecei a minha carreira profissional, um dos defeitos que era apontado aos portugueses era exatamente este desenrascanço. Porquê? Porque a trabalhar em equipa, se cada um se desenrasca para o seu lado,
aquilo fica uma desarmonia completa, não é? No entanto, é um facto que, pronto, não sou muito velho, mas já comecei a trabalhar há 30 e tal anos e, na realidade, na altura, o mundo não estava em mudança. Ou a mudança era vagarosa. Hoje, na realidade, e, portanto, quem é que ganhava, normalmente, em termos da procura das melhores soluções, etc. Olha, lembro-me perfeitamente, americanos, alemães, porquê? Porque eles seguiam by the book, só que o book deles era muito maior que o nosso. E, portanto, tinham lá as soluções todas. Eu lembro-me de começar a competir com as grandes consultoras, e o handicap que nós tínhamos é que nós tínhamos de nos desenrascar à procura de uma solução. Eles não. Eles pesquisavam numa base de dados de conhecimento dentro da empresa e tinham lá uma solução. O problema é que o mundo mudou. De repente, o mundo mudou, não foi de repente, mas mudou bastante. E, portanto, a mudança hoje faz parte do dia-a-dia. E essa mudança chateia profundamente os alemães, os americanos, até os franceses, que gostam de ter aquilo certinho. É quando aparece o MacGyver, para, precisamente, e por isso é que, na realidade, há hoje muita procura de técnicos e de profissionais portugueses. Só juntar isto para dar aqui um bocadinho de mais credibilidade, portanto, não foi só o estudo desse site inglês, portanto, vamos depois a vários dicionários e encontramos, ingleses neste caso, e encontramos a mesma descrição, e com o mesmo elan, portanto, de que, nomeadamente, portanto, em tempos incertos, aquilo que a gente precisa é, na realidade, do desenrascanço à boa maneira portuguesa, não é? Já fiquei mais preocupado quando fui a um dicionário brasileiro e o desenrascanço estava lá, mas como sendo uma coisa de Portugal, não é? Portanto, é em Portugal, mas depois não é muito elogioso a forma como definem o desenrascanço. Fico agora a saber que, afinal, devia ter procurado pela palavra gambiarra. É isso? Gambiarra, para nós, eu não vos vou dizer o que é. Mas não tem nada a ver. Como? Jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro. Resolve o problema. Mas em português... jeitinho brasileiro, em lugar de gambiarra. Então fico mais satisfeito. Não é por acaso, pegando precisamente no seu mote, não é por acaso, e foi uma das razões que eu quis trazer para aqui esta palestra, uma das fontes de recrutamento hoje dessas 40 ou 50 empresas portuguesas que estão a fornecer não só para Portugal, mas para o resto da Europa, é precisamente o Brasil. Porque no Brasil, em Portugal há 10 milhões, no Brasil há 200, portanto, enquanto em Portugal o mercado, digamos, a oferta está praticamente esgotada, no Brasil, então, um filão por explorar. E por isso é que, cada vez mais, portanto, nós tropeçamos na rua em brasileiros a viver em Portugal e a trabalhar em Portugal nos mais variados setores e nas mais variadas empresas. Não é? Nomeadamente, por exemplo, um dos primeiros ilustres brasileiros a ir viver para Portugal, para Cascais, foi o Ricardo Vargas, que certamente conhecerão. Apesar que ele vive lá, quer dizer, a mulher e os filhos vivem lá. Ele passa o ano, 3 semanas por mês, a ir a passear pelo mundo. Sim, senhora. Então, caminhando aqui para o fim, antes que me mostre o cartão vermelho, o que é isto então do desenrascanço? Primeiro que tudo, juntar só aqui mais umas pinceladas importantes, até de ferramentas, que nos podem contribuir para, na realidade, sermos melhores no desenrascanço. Portanto, para lá da questão do mercado já falámos, há na realidade um outro tópico importante que é, eu poderia ter resumido ali em inteligência emocional, e isso leva-nos a uma coisa engraçada, que é hoje, do ponto de vista de gestores de projeto, há muito mais procura por senhoras do que por homens.
e uma das razões é também precisamente esta capacidade, no fundo, de gestão das relações interpessoais, ou da inteligência emocional que naturalmente as mulheres têm, e também da capacidade de fazerem várias coisas em simultâneo, portanto, de serem verdadeiramente multitasking, enquanto que o homem faz uma coisa de cada vez e vá. Mas então, perguntaram-me, alguém me perguntou, então, mas isso aprende-se? Isso do desenrascanço aprende-se? Eu diria que sim. Na realidade, o desenrascanço é uma mistura de pensamento criativo, de resolução de problemas, de senso comum, apesar que a boa coisa do senso comum é que lá há muitos, não é? Portanto, temos que saber qual deles é que estamos a falar. De uma atitude positiva, portanto, perante as coisas, ou seja, perante os desafios e perante tudo aquilo que coloca em causa, eventualmente, aquilo que era o nosso pensamento de planeamento, não ter uma atitude negativa de lá vamos ter que mudar outra vez o nosso plano, mas sim pensar nisso como uma oportunidade para o projeto seguir melhor. Há também outro aspecto importante, cada vez se dá mais atenção, que é a capacidade de interpretar a linguagem corporal. Portanto, isso do ponto de vista da relação da gestão das relações interpessoais. E por falar em gestão de relações interpessoais, eu cito ali um instrumento que é o SDI, o Relationship Awareness Theory e o MVS. Isto é um conjunto de instrumentos baseados numa teoria precisamente do relacionamento que tem uma ideia por detrás muito engraçada. E a ideia é, ou a premissa que levou, no fundo, o autor desta teoria a ir em busca de um determinado caminho, a premissa é de que, no relacionamento com os outros, nós tendemos instintivamente a tratar os outros da forma como gostaríamos que eles nos tratassem. Portanto, essa é a tendência natural. Ora bom, mas as pessoas são diferentes. E, portanto, o que é que significa? Quando adotamos esta postura, significa que vamos tratar todas as pessoas da mesma maneira, que é como gostávamos que elas nos tratassem. Ora bom, partindo deste princípio, o autor desta teoria desenvolveu então um caminho de ir em busca de uma coisa diferente, que é, eu tenho é que ser capaz, eu indivíduo, na interação com os outros, tenho que ser capaz de perceber como é que os outros gostam que eu os trato. E então adaptar a minha forma de interação com cada um deles para me ajustar, não a como eu gosto de ser tratado, mas sim como eles gostam de ser tratados. E, portanto, em função disso, no fundo, estamos a falar de uma altura em que se desenvolviam muitas teorias baseadas nos comportamentos observáveis e, portanto, a gente interpretava os comportamentos dos outros como, olha, por aquilo que vemos, e como se fôssemos nós a fazer. Portanto, interpretávamos os outros como, lá está, como se fosse a nossa atuação. E a teoria deste senhor é que não. Por trás dos comportamentos vêm motivações. E então nós temos que ir à procura e perceber as motivações. Isto ligado com o tema da liderança, tem bastante ligação, aliás, porque, precisamente, há muitos estudos de estilos de liderança que nos identificam variadíssimos estilos. Há um dos modelos mais conhecidos, que identifica 4, mas que depois chega à conclusão, os próprios autores chegaram à conclusão que, conseguindo que eles caracterizar pelo menos 4 estilos bem vincados de liderança, os líderes, naturalmente, usam um, que é o preferido, e, na melhor das hipóteses, tem um plano B, que é, se este não correr bem, vamos usar outro, o plano B. E, portanto, no máximo, usam 2 estilos dos 4 que eles conseguiram identificar. Estamos a falar do modelo de liderança situacional do Sr. Paul Hersey e do Sr. Kenneth Blanchard. E, precisamente, eles chamaram de liderança situacional depois ao modelo. Porquê? Porque perceberam que há um esforço que os líderes têm que fazer no sentido de adotar o estilo de liderança adequado aos liderados que têm à disposição. E isso dá trabalho. Portanto, isso significa que, numa equipa que eu tenha de 4 ou 5 pessoas, eu posso ter que adotar
um estilo diferente com cada um deles. Da mesma forma, no relacionamento interpessoal, e fazendo a analogia então aqui para o modelo da teoria da Relationship Awareness Theory, o modelo é o de eu tenho que perceber primeiro o que é que os outros valorizam para depois saber interagir com eles. Não é? Sim, senhora, e portanto aprende-se, senhora, contribui. Mas depois fizeram uma outra pergunta, e foi a última que me fizeram, foi até como é que a gente se torna bom nisso? Aí já, como a gente diz em português, a porca torce o rabo. Ou seja, aí já... Também dizem isso? Pô, olha, afinal, falamos a mesma língua. Pronto, como é que se torna bom nisso? Ter genes de português ajuda. Ajuda, não é? Se não tem genes, uma razoável exposição ao dia-a-dia de Portugal, nas suas mais diversas facetas e vicissitudes, porque não é só coisa boa, não é? Bom, é muito bonito, é um país muito bonito, é um país muito lindo, tem muita luz, somos muito desenrascados, mas para o bem e para o mal, não é? Sim, senhora. Mais coisas importantes. Como é que se torna bom nisso? Olha, a capacidade de aceitar opiniões diferentes. Uma outra característica que eu penso que o português tem, e o brasileiro também, não é? Que é uma natural empatia com pessoas de outras paragens, e de outras culturas, e de outras línguas. Depois, uma autoestima elevada, precisamente porque foi essa autoestima que levou a que os portugueses estejam onde estão hoje, nomeadamente, porque éramos muito mal vistos na Europa, não é? Nós éramos o caixote do lixo da Europa, em determinada altura. Hoje não somos. Até somos campeões europeus em futebol. Por mais que isso custe aos franceses, mas somos. E em casa deles, foi muito bom. Soube muito bem. Contribuiu. Mas, ao mesmo tempo, da autoestima elevada, é importante ser humilde. Aliás, a humildade está relacionada com a capacidade também de aceitar opiniões diferentes e lidar com opiniões diferentes. Depois, o senso comum, o tal que havia muitos, tem que ser o nosso. O que é que isso seja? Portanto, isso só no dia-a-dia é que acaba por se aprender. Não é? E ter um espírito competitivo, sem dúvida alguma, que contribui. E com isso, construímos aqui o nosso mapa mental da nossa apresentação. E podemos então responder que, em sumário, àquela primeira pergunta da abertura, a resposta é os MacGyvers portugueses, não é? São aqueles que, na realidade, pelo menos estão a dar cartas neste momento por essa Europa fora, e não só na Europa. E tenho dito.